bastidores, o que será essa live semanal? Você vai entrevistar o presidente? É um roteiro combinado? É o que o presidente quer falar ou é o que você quer perguntar a ele? Olha, é um pouco de tudo. Quer dizer, na verdade, o presidente falou que eu posso perguntar o que eu quiser. E é claro que esse primeiro programa foi muito baseado assim, pô, já que era o primeiro, vamos falar assim, um certo balanço, né, do que teve que foram esses 5 meses e meio aí de governo até agora. E então não era muito em cima da semana, do que estava acontecendo. Eu acho que tinha essa cara, um pouco de apresentação, né? Eu acho que, como toda tabelinha, né, a gente vai jogando melhor à medida que a gente vai fazendo mais vezes, né? Eu acho importante que o Lula ocupe esse espaço, e eu acho que esse espaço não foi criado por ninguém, como a televisão lá atrás, alguém usou e quem usou depois copiou, enfim, e rádio também é a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que não, esse espaço de conversar com as pessoas é um espaço importante de ser ocupado, e eu acho que o Lula está aproveitando isso. Eu acho até que devia ter feito já antes, mas enfim, famoso antes tarde do que nunca, e a gente está começando agora. Na semana que vem ele já vai estar viajando lá para Roma e Paris. Talvez a gente deva ter que fazer na segunda-feira, porque ele viaja na própria terça de manhã. Então, enfim, é uma coisa do calendário dele, dessa roda viva que é a vida dele, enfim. Mas eu acho que a gente pensa também em receber perguntas de outras pessoas. Aos pouquinhos a gente abrir um canal para as pessoas mandarem suas perguntas e repassar para o presidente. Eu acho que é um projeto em construção, Fabiola. A gente não está com nenhuma fórmula, né? Que tem que ser assim ou tem que ser assado. Basicamente é uma conversa, né? E como toda conversa, a melhor conversa é em cima do que a pessoa responde, né? Você não chega com um questionário pronto, mas você aproveita aquilo ali que ela falou e questiona uma outra coisa, etc e tal. É por aí. Marcos, boa tarde, meio de 47. Boa tarde, feliz de ter você aqui. Bem, você trabalhou décadas na TV, né? Você é um dos rostos mais conhecidos do Brasil, né, da televisão brasileira, e agora você está fazendo com o presidente um programa que o grosso da distribuição é pela internet, né? Pelas Sim. redes. Como é que você faz? Eu queria uma análise sua, não só sobre o programa, mas tentar entender, inclusive, este momento, né? Como é que fica o papel da TV como formadora de sentidos, né? Como formadora simbólica de sentidos, assim, neste momento? Você que está aqui, como eu falei, teve a carreira na TV, agora está dando isso, ainda mais com uma figura que atrai multidões, né? Então, que tem audiência. Como é que você vê essa transição, assim? Você acha que a TV, como a gente conhece hoje, ela realmente vai mudar, principalmente no jornalismo? Como é que você vê esse momento de transição? Eu vejo assim, as redes sociais hoje têm um tamanho que é impossível você não considerar como fundamental em termos de comunicação. Até porque as pessoas agora estão habituadas, né, Léo, a ver o que querem na hora que querem, né? Então aquele modelo lá atrás de que eu quero ver o programa e tem que sentar naquela hora para assistir, isso já acabou. Não é que não exista pessoa que esteja sentada na hora que a coisa acontece. Hoje eu acho que tinha 1,5 milhão, mais ou menos, de pessoas assistindo simultaneamente, se não me engano. Mas é claro que muito mais gente vai ver depois, vai ver numa hora que seja conveniente para ela. E isso, a rede social, canal YouTube, etc., tudo isso permite, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu não vejo mais a televisão sem pensar em rede social. Eu acho que hoje o modelo é um modelo de atender a vontade da pessoa. Eu tive no Japão uma viagem aí com Lula e estava lendo um livro muito interessante, como quando isso começou, né? E começa isso com o Walkman, né? Não sei se você tem idade para te lembrar de Walkman, mas era a primeira vez que você podia ouvir uma música quando você quisesse, no volume que você quisesse, e não importava os outros, né? E depois, claro, com o videocassete, com o DVD, isso passou a valer também para filme, para programas e tudo. Hoje a gente vive o reino disso, né? Você é senhor da hora que você quer ver o que você quiser ver. E eu acho que isso a televisão não entrega. A televisão, digamos assim, passa a ser um pouco complementar às redes sociais nesse aspecto. A rede social entrega mais possibilidades de você ser dono, né, do seu momento, da sua hora, da sua satisfação em ver aquilo, o que você quiser. Então, eu acho que a televisão fica um pouquinho para trás nesse momento. Embora, eu acho que eu gosto de lembrar
que a gente mora num país de gente pobre, né? Muita gente pobre, não tem internet para levar essa vida que a gente está descrevendo agora, né? Não tem banda para isso, não tem conexão para isso. Então, a televisão aberta, ela ainda é fundamental no Brasil. Às vezes a gente esquece um pouquinho que a gente mora em cidade, vemos uma classe social que já tem isso como uma coisa normal, mas não é normal para muita gente ter uma internet de qualidade e ter possibilidade de escolher o que ver quando quiser. Agora, o show é interessante estar falando aí sobre a TV, que uma das discussões é sobre esse formato, né? E o jeito que Bolsonaro fazia, que alguns tascavam até como tosco, por exemplo, que era ele com um bando de papel, aí gente que entrava, que saía, às vezes comia e tudo mais. Esse jeito fazia com que Bolsonaro se aproximasse também do seu público e das pessoas, né? O formato que vocês apresentaram hoje, um pouco mais quadrado, é um formato parece mais profissional. Isso é proposital, quer dizer, uma maneira até de diferenciar de Bolsonaro? E até que ponto esse jeito mais profissional que Lula tem se apresentado até nas redes sociais e que é alvo de crítica por alguns especialistas de redes, dizendo que parece cinema, por exemplo, que ele publica os vídeos e tudo mais. Isso não pode prejudicar a ideia que é aproximar o presidente dos brasileiros? Olha, eu acho que o Lula é uma pessoa muito próxima dos brasileiros, já. Por toda a história dele, pela maneira dele ser, eu acho que ele tem de temperamento, uma coisa muito brasileira, que ele é. Ele é uma pessoa simpática, uma pessoa sorridente, é uma pessoa que toca as pessoas também, abraça, enfim, quer dizer, isso somos muito nós, né? Então eu acho que, sob esse aspecto, ele não tem nenhuma necessidade de convencer nesse sentido. Agora, eu acho que ele tem que contar o que está fazendo, e isso é importante. Eu não acredito, eu acho que a linguagem dele é fácil, eu acho que ele usa um vocabulário bom, próximo do dia a dia das pessoas. Eu acho que o nosso modelo não foi absolutamente pensado em não vamos fazer que nem o Bolsonaro. Eu acho o Bolsonaro que ele fazia tosco, acho o governo dele tosco, acho as ideias dele toscas, enfim. Então, eu acho que a gente deveria fazer uma coisa melhor. Eu acho que perguntar melhores perguntas para que as respostas informem mais está na essência do bom jornalismo e da boa comunicação. Quer dizer, se uma pessoa se sente mais próxima de A ou de B porque ele está parecendo mais bagunçado, ok, pode ser. Mas eu acho que o papel de um governo também, e de um presidente principalmente, é de dar uma informação, né? O teu país, como é que está, o que está sendo feito, o que está sendo pensado, o que está sendo planejado. É claro que eu brinquei lá, Ministério do Namoro, que ele falou, falei um pouquinho de futebol no final, que ele obviamente estava lamentando o estado do Corinthians e da seleção brasileira. Vai ter um pouco de leveza? É claro, o Lula é uma pessoa leve, eu acho que também é importante que haja uma certa leveza, mas eu não acho que essa leveza seja uma coisa tosca. Eu acho que a leveza deve ser no sentido de ser agradável, né? A gente vê televisão não simplesmente para se informar, mas também para se entreter. A gente tem curiosidade pela vida das pessoas. Então, quando o Lula hoje falou um pouquinho de quando ele era pobre e que chovia e enchia de água, o que ele fazia lá no barraco onde ele morava com a família, eu acho que a gente conheceu ali um pedacinho do que foi a experiência dele, voltando um pouquinho que vocês estavam falando ali da questão da escolha para o Supremo, né? Que você precisa representar, de fato, uma experiência de vida, né? Então, eu acho que é uma mistura de tudo isso. Eu acho que vai ser bem diferente do que o